de 10 minutos que eu esqueci de começar a gravar. Alguém percebeu. Ainda bem que você percebeu. Não, agora já está gravando. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer a professora Érica Lopes, nossa professora aqui da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, por aceitar o nosso convite em participar como ministrante em um dos 4 encontros do nosso quinta edição, a gente chama quinto, né, porque a atividade chama Mês de Apoio aos Ingressantes do curso de Matemática. E essa é a quinta edição, por isso que chama-se Quinto Mês de Apoio aos Ingressantes. Sejam muito bem-vindos, tá? Vou resumir, depois a Érica deve fazer algum detalhe. São 4 encontros com os 4 docentes que vocês têm aulas nesse primeiro período. Eles vão falar de alguns temas variados, tá? Do ensino médio com ponte para a graduação já. Alguns assuntos que até aparecem mais aprofundados nos cursos de Fundamentos 1 e 2, e em GA. Tá? Então, é muito importante a participação. Tirem suas dúvidas, tá? Lembrando que tem certificado. Então, a professora Érica vai pegar aqui a participação de vocês. Quem não puder ir por assistir também a gravação, seja bem-vindo. Nós não definimos ainda percentual para certificado, talvez faça um para cada, tá? Mas quanto mais participar, melhor. Sejam bem-vindos à graduação e muito bem-vindos a essa atividade. Temos o petiano aqui, Samir, que mandou a fotinha, ele está com problema para participar com o vídeo, mas ele vai participar aqui no chat, tá? Ele vai participar de apoio com a professora Érica também, ajudando vocês a fazer perguntas. O Samir pode perguntar também, Samir, para ajudar a movimentar, viu? Porque às vezes o pessoal chega um pouco tímido, mas é para ficar à vontade, tá, pessoal? Como se fosse uma aula, um bate-boca, tá? A Érica vai apresentando e vocês vão conversando, tá? Muito obrigado, Érica. Eu vou passar a palavra a você e depois mas daqui a pouquinho eu já saio e deixo vocês à vontade, tá? Muito obrigado. Tá joia, Bronze. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? E acho muito legal essa iniciativa do PET, de todo semestre, no início, né? Fazer essas ações aí para a gente tentar fazer um pouco melhor essa transição, relembrar coisas do ensino médio, ao mesmo tempo já né, começar a avançar um pouquinho. Então, obrigada. O Rogério está falando que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo, gente? Será que é só o Rogério que não me ouve? Eu estou ouvindo tranquilamente. Eu também estou ouvindo, Rogério. Às vezes, se não voltar, você pode sair e entrar de novo. E só mais uma coisa, eu tenho o hábito, às vezes, de esquecer de me apresentar. Eu sou o Marcos Bronze, também professor da FAMAT, tutor do PET Matemática, que é um grupo aqui, onde o Samir faz parte, que, como a Érica disse, tem ofertado esse curso todo início de semestre, tá? Me desculpem aí, agora eu passo a palavra definitivamente. Muito obrigado, eu já vou ficar aqui encerrando, dando as boas-vindas e vou me esconder a câmera aqui. Obrigado. Nada. Eu estou rindo porque eu também sou dona de fazer isso. Eu apresento os outros professores e não me apresento, né? Mas tá jóia. Então, gente, boa tarde a todos que estão por aqui. Que bom que vocês puderam vir participar, né? Para quem não pôde estar agora nessa hora, né? 16 horas do dia 6 de dezembro, se puder assistir depois, acho que vai ser legal também. Mas para quem está aqui hoje, eu quero que a gente aproveite esse nosso momento ao vivo, né? Então, eu vou tentar fazer uma conversa mesmo com vocês, tá? Relacionando os lances livres do basquete com as funções quadráticas, né? E espero que vocês participem dessa conversa, porque se eu falar sozinha, vira uma palestra, e a intenção é que não seja palestra, a intenção é que a gente possa mesmo interagir e conversar a partir do que eu vou trazer aqui de proposta, tá bom? E aí, qualquer problema que for surgindo, vocês podem ir comunicando, abre o áudio a hora que quiser, abre as câmeras, tá bom? E aí, agora eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela para a gente começar. E depois, caso seja necessário, né, vocês me avisem qualquer coisa, que a gente pode retomar alguma coisa que precisar aí, tá bom? Vamos lá, então.
Obrigada, Bronze. Bom, então eu intitulei assim, nessa nossa conversa de hoje, Lances livres do basquete e funções quadráticas, explorando relações, tá? Então, não sei se vocês já pararam para olhar para esses movimentos do basquete com um olhar da matemática, né? Talvez sim, talvez não, mas agora eu quero conversar um pouquinho com vocês a partir desse olhar, tá? Então, para começar, vamos ver se vai funcionar. Eu inseri alguns pequenos vídeos aqui dentro dessa minha apresentação. Espero que funcione bem. Mas, ai, nossa, lembrei de um detalhe. Eu estou sem o áudio dos vídeos, mas isso não tem problema não. Vamos lá, então. Eu vou passar um pequeno trecho de um vídeo aqui e eu quero que vocês observem atentamente os detalhes, tá? Se for necessário, depois eu passo de novo. Observe. Com um olhar de matemático, uma pessoa que vai tentar identificar padrões, vai tentar observar os detalhes, ok? Vou passar de novo, pode ser? Para você observar mais uma vez? Olha, veja que no canto da esquerda, da direita, embaixo, que ele vai apresentando letras, porque são situações variadas, né? É sempre o mesmo cenário dessa cesta de basquete, um jogador, sei lá, né? Um cara tentando acertar a cesta, e aí a gente tem situações variadas, né? O que vocês observaram, pessoal? Vamos lá, vamos conversar? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Paulo. Os vários ângulos de arremesso, né? As curvaturas da bola em direção à cesta. Certo. Então, uma coisa que a gente pode observar é que em cada uma dessas situações, né, o ângulo que ele faz, né, para lançar essa bola vai variando, né? Não é sempre o mesmo ângulo, né? E ó, o Rogério falou aqui no chat, parece que a trajetória é sempre uma parábola. Então, eu quero conversar sobre isso, né? Assim, o que é uma parábola, né? Então, veja, a gente tem semelhanças entre essas variadas cenas, né? Quais são as semelhanças? Sempre parece que a trajetória é parábola, sempre tem aquela cesta ali, sempre é um jogador só, né? Tem um arquinho aqui, né? Que é a delimitação onde ele vai lançar essa bola, mas a gente percebe também diferenças, né? Então, o Paulo, por exemplo, observou a diferença do ângulo, né? Com que ele vai lançar essa bola. Tem mais alguma diferença além do ângulo? Quanto mais perto ele está da cesta, mais alto, maior é o ponto do vértice da parábola. Então vocês já estão presumindo que é mesmo uma parábola. Quer dizer, agora, quem estava falando, desculpa, eu não vi o nome de quem estava falando. A Carol. Carol. A Carol está observando que existe a distância do atleta até a cesta, né? E tá parecendo... Ó, agora não, hein, Carol? Você falou que quanto mais próximo, parece que ele angula mais, ele faz um ângulo maior, né? Mas parece que aqui na situação quer ver? Agora ele está bem distante. Aí tem um ângulo, depois tem letra B, parece que outro ângulo, mas na mesma distância. Agora ele chegou mais próximo, fez um ângulo bem inclinado, né? Agora você olha no que ele está assim, ele, na mesma posição ele varia o ângulo, e depois ele varia de posição, né? Tem o Rogério que está falando mais coisa. Talvez a velocidade do arremesso, a força que a bola é arremessada. Aí a gente não sabe direito, né? Porque a gente está vendo no vídeo, não é ao vivo, né? Quer dizer, que força que será que ele está imprimindo para soltar essa bola? Veja, com essa pequena conversa, a gente começa a modelar o problema, né? E qual é o problema? O que eu quero saber numa situação dessa, né? Que, olhando para todas essas cenas, do A até G, qual é a pergunta que não quer calar? Ele acertou a cesta? Ele vai acertar a cesta ou não, né? Ele vai acertar a cesta ou não? É claro, essa é a pergunta, né, que fica, né, no ar.
A bola cai na cesta? Essa é a pergunta, né, que a gente faz naturalmente. E aí a gente, para modelar esse problema, claro, né, lá na quadra de basquete, você vai, né, fica na tentativa e erro 1000 vezes lá treinando, né. Mas aqui, para a gente analisar esse problema, né, do ponto de vista matemático, a gente começa com essas questões, assim, o que é comum a todas as tentativas? Né? Uma pessoa só, ela está lançando a bola, ela não tem um obstáculo na frente, existe uma distância ali onde ela vai variar um pouco, mas tem um mínimo e tem um máximo, né? E existem as diferenças. Então, a gente começa a tentar identificar as variáveis que vão modelar o meu problema, né? Então, tem essa questão do ângulo do arremesso, tem a questão da velocidade que o atleta vai colocar para soltar essa bola, né? Tem a questão da distância que ele está da cesta, né? No mínimo, existem essas 3 variáveis aí, né? Então, agora eu vou passar para vocês um link, porque eu vou querer que vocês experimentem. Então, eu vou mandar, não tem jeito da gente ir para uma quadra de basquete ao vivo agora, né? De verdade. Então, eu vou fazer um basquete virtual aqui com vocês. Vou mandar essa construçãozinha aqui para vocês, que foi montada no GeoGebra por esse professor aqui, tá? E aí, nela, você vai poder variar o ângulo de arremesso, variar a velocidade da bola. Você só não vai variar a distância do bonequinho até a cesta. Essa distância, a cada vez que você reiniciar, ela pode ser alterada, tá? Então, aí você ajusta o ângulo, ajusta a velocidade, clica no arremessar, aí ele vai arremessar e vai te falar se você acertou ou não, vai contar a sua pontuação aqui, tá certo? E aí ele vai falar quantos arremessos foram dados, quantos pontos você fez, né? Se você quiser zerar a sua pontuação e começar de novo, aí você dá um reiniciar, tá bom? Então, só um minutinho, eu vou pegar o link dessa atividade e vou mandar esse link para vocês, tá? E daí vocês vão, quando clicarem no link, você pode clicar no link, se você tiver no computador, você pode clicar nesse link e abrir uma janela onde você vai mexer nessa construção e vai continuar me ouvindo, ou você pode pôr 2 janelas lado a lado para você continuar vendo o Teams e ao lado você vê essa construção que você vai mexer, tá? Ou se preferir, você pode entrar na atividade pelo celular. Você continua no computador assistindo aqui dentro do Teams, a apresentação, e entra no celular para manipular a construção pelo celular, tá? Então, ou pelo computador ou pelo celular, essa construção vai funcionar bem. Quando você clicar nesse link, vai abrir uma janela que vai pedir para você escrever seu nome. Pode ser só o primeiro nome, não tem problema. E aí, você escrevendo seu nome, você vai clicar no botão Início. E aí, você vai ter acesso a essa atividade que está aqui, tá? Ó, já estou vendo 2 pessoas que entraram na atividade. Agora, eu vou só mudar um pouquinho aqui a minha projeção para mostrar a atividade para vocês. Ó, vou entrar aqui como aluna também para fazer, ó. Então, dentro dessa atividade, ó, se eu clicar aqui no arremessar do jeito que tá, né, com um ângulo de 46 graus, velocidade de 7,2, olha lá, o bonequinho, nossa senhora, que fraqueza. A velocidade parece estar muito baixa. Então, eu vou brincar. Vou mexer na velocidade, vai ser aqui na base da tentativa e erro mesmo, para iniciar essa nossa exploração do modelo, tá? E aí eu vou tentando acertar a cesta a partir desses 2 parâmetros. O ângulo de arremesso e, nossa, agora passou. Ah, outra coisa que nós vamos simplificar aqui no nosso modelo, nós só vamos considerar as cestas que são feitas assim, como que eles falam? De chuar, de uma vez só, sem bater na tabela. Nós não vamos considerar as cestas que bate na tabela e cai, ou que bate... The flash? Splash. Ah, então é isso. Nós temos jogadores de basquete aqui nessa aula, meu Deus. Aí vocês vão me ajudar. Não, mas eu sou fã da NBA só. Ah, legal. Então, se eu estiver falando termos errados, você já vai me corrigindo aqui, tá bom? Não, que é isso? Calma. Então é isso, ó. Por exemplo, se a bola bate no aro, sobe, depois entra, isso não vai contar aqui, tá? Esse modelo é um modelo mais simplificado, né? E veja que se eu der um reiniciar,
ele põe a bolinha de novo e ele zera a pontuação, né? Mas acho que o legal é não zerar a pontuação. Vamos ver quantas tentativas cada um vai precisar para conseguir acertar aqui, né? A cesta. Nossa, passou do ponto, meu. Vai brincando aí um pouquinho, daqui a pouco eu retomo a nossa conversa. Ó, consegui! Na hora que acerta, ele muda a posição do bonequinho. Enquanto você não acertar, ele não vai mudar a posição do bonequinho, tá? Acho que agora eu vou diminuir essa velocidade. Então, tá todo mundo conseguindo acesso ao chat, né? Por isso que eu queria que o Lucas entrasse com o e-mail. Lucas, você tá conseguindo ver o chat? Sim, professora, eu consegui. Ah, beleza, beleza. Por isso que eu não queria nenhum convidado, queria que todos fossem membros da equipe para poder acessar os links que eu vou mandar, certo? Vamos lá, deixa eu ver como é que tá a brincadeira. Enquanto vocês vão brincando aí, eu vou olhando aqui quem que conseguiu. Ó, até agora tem 14 estudantes participando. Alguns talvez estão com dificuldade para carregar, né? Porque aí vem aquela coisa da conexão, né? Da internet na hora, mas enfim. A ideia é que vocês possam explorar um pouquinho aí para ver esse modelinho. Esse é um modelinho que já está pronto, né? E depois a gente vai conversar sobre o que está por trás disso aí, né? Deixa eu ver, quem que está acertando? Estão conseguindo, pessoal? Vamos ver, o Breno gosta de NBA. Vamos lá, Breno. Ixi. Não consegui porque estou no celular e não arrasta para ver a tela onde está o boneco e a cesta. Ah, tá. Deixa eu tentar dar uma dica, Neidmar. Para quem está no celular, mesmo para quem está no computador, veja, na hora que você clica no link, você cai nessa tela aqui, ó, e a imagem é bem grandinha, né? O celular vai ser bom você primeiro arrastar a imagem para baixo, ó, rolar aqui, ó. E tá vendo? No canto inferior da direita tem um desenho de um quadrado furado, né? Se você clicar nele, você coloca no modo tela cheia. E aí você põe o celular na horizontal. Então, se você deixa o seu celular na horizontal, você enxerga melhor, porque no celular fica pequenininho, né? Mas você vai conseguir enxergar melhor se você puser o celular deitado e clicar nesse botãozinho para colocar no modo tela cheia, tá? Aí é possível que... Fala. Eu vou tentar, ver se eu consigo. Isso. Aí talvez você consiga dessa maneira enxergar, né, o boneco e a cesta, porque realmente se deixar assim nesse modo, você às vezes não vai enxergar tudo, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, quase que não enxerga tudo, né? Então, clicando nesse desenho aqui, tem o canto de baixo da direita, pode ser que você consiga enxergar, tá bom? E aí é mais para vocês brincarem nesse início, para a gente começar a pensar nessas situações aí. Como é que é, gente? Vocês estão acertando? Aqui está ficando muito sobrecarregado, eu consigo ver quem conseguiu entrar. Olha, tem uma aluna que já está com 15 pontos. Que beleza! Oito pontos. Muito bem, estão acertando aí, né? Bom, eu vou voltar então aqui para a minha apresentação, tá?
Isso aí vai ficar, se você fechar, aí tem que clicar no link de novo. Não tem, você não está com essa construção, não vai ficar salva para você, tá? Mas se você clicar no link de novo, você põe seu nome de novo e aí pode acessá-la novamente, né? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint para a gente continuar conversando, ok? Então, o que eu quero conversar com vocês? Então, primeiro eu fiz esse momento de experimentação, né? Da gente testar ângulos e velocidades e ver se vai acertar ou não. E agora vamos tentar entender isso, vamos fazer uma investigação, né? Matemática sobre isso. Pode ser matemática ou física, né? Enfim, uma investigação científica, né? Então, inicialmente, a partir desse problema, né, que eu coloco aí para vocês, a gente pode começar a perguntar, vocês já estão de cara me falando que é parábola, já falaram de vértice, enfim, né? Mas eu quero investigar, será que essa trajetória é uma parábola, né? Por que eu sei que é parábola? Só porque fez assim, né? Esse formato que parecendo de um U que abre, isso aí chama parábola? Será que esse arco que está desenhado aqui no chão da quadra de basquete é uma parábola? Ou será que é uma semicircunferência? Né? Como que a gente define essas coisas, né? Então, como que eu tenho certeza que a trajetória da bola de basquete vai ser uma parábola? Então, essa é uma pergunta possível que eu posso investigar, tá? Outra pergunta seria, dados a posição inicial, né, da bola de basquete ou do atleta, né? E a equação da trajetória, se eu descobrir a equação dessa trajetória, o lance vai ser convertido em cesta, ou seja, se eu sei de qual ponto a bola saiu, e se eu sei a equação do movimento, que vocês estudam lá na física, aí dá para usar essa equação para descobrir se vai converter em cesta? Que aí eu respondo aquela pergunta, ele vai acertar? Ele vai conseguir fazer os pontos? Se eu tiver a equação e a posição inicial, eu consigo responder isso, né? Outra pergunta que pode ser levantada nesse problema seria, dados a velocidade inicial e o ângulo de arremesso, que é o que a gente tem aí nessa construção que eu mandei para vocês, né? Qual é a altura máxima atingida pela bola? E aí vocês viram naquele videozinho que eu mostrei no início que o cara vai variando, né? A cada tentativa ele varia o ângulo e talvez a força que ele coloca na bola. Isso vai mudar a velocidade inicial da bola e o ângulo de arremesso. Isso interfere na altura? Aí a Carol falou assim, eu tô vendo que tem hora que está numa altura, tá bem alto, tem hora que está menos. Então, dá para calcular essa altura se eu tiver essas informações iniciais? Então, veja, um problema, né, de esporte, do basquete, que a gente vai responder várias perguntas usando um modelo matemático, ou um modelo da física. Na verdade, o modelo da física, ele vem do modelo matemático, tá? Eu escutei um barulhinho que eu não sei o que foi. Alguém está querendo comentar alguma coisa, pessoal? Tudo bem? Vamos em frente? Eu estou tentando ver aqui o chat do Teams, enquanto eu projeto minha tela, mas está parecendo que ele está meio travado, então eu não sei se vocês estão falando comigo. Samir, se puder me avisar, caso apareça uma pergunta aí que eu não estou respondendo, você me avisa, por favor? Olha, deu uma travadinha aqui. Tá bom, então eu vou em frente, tá? Construção de um modelo. Então, vamos pensar nessa situação, né? O jogador está aqui, ele vai lançar a bola, então a bola vai sair de um ponto inicial. Quando essa bola sair, ela vai percorrer essa trajetória, que eu ainda não quero falar que chama parábola, eu quero descobrir isso, tá? Mas eu tenho, a cada instante, né, que vai passando, à medida que o tempo vai passando, essa bola vai mudando de posição. E esse desenho que está aqui é o desenho da velocidade da bola, né? Que a gente vai discutir melhor agora. Então, eu quero pensar nesse modelo, né? E aí eu vou recorrer às equações da física, que vocês estudaram lá na escola, né? No ensino médio, vocês viram essas equações. Então, equações vetoriais do movimento de uma partícula que tem aceleração constante. Por que que tem aceleração constante? Porque eu estou pensando que quando eu lanço a bola, ela vai estar num movimento oblíquo, né? E a única coisa que vai estar agindo, a única força que vai estar agindo nessa bola é a sua
o seu peso, é a força da gravidade, né? Porque depois que o jogador solta a bola, só a gravidade que está atuando nela, né? Ela teve um impulso inicial, uma velocidade inicial, e depois vem a gravidade. Então, eu posso usar essas equações do movimento que vocês estudam lá na física, né? Veja, são equações envolvendo vetores. Vetor velocidade é igual, num determinado instante, né? É igual a velocidade inicial, que é o v0, mais aceleração vezes t, né? E a aceleração também é um vetor. E o vetor R, que é o vetor posição da partícula, nesse caso da bola, é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais meio da aceleração vezes t ao quadrado, certo? Veja que nesse caso eu estou falando de vetores, não estou falando ainda de constantes numéricas, ok? Então, vocês viram essas equações lá na física, né? E aí, a partir dessas equações, a gente vai fazer a decomposição desse movimento na direção horizontal e vertical. Então, quando eu penso, por exemplo, na trajetória dessa bola de basquete, né? Quando ela desloca nesse movimento oblíquo, ela tanto tem um deslocamento horizontal, né? Como também ela tem um deslocamento vertical, porque ela sobe e depois desce, né? Então, ao invés de analisar o movimento da partícula em termos vetoriais, assim, eu vou decompor esse movimento na direção horizontal e vertical. Então, são as mesmas equações, veja, eu estou representando as mesmas equações aqui, só que agora decompostas. Então, ao invés de ser o vetor velocidade, eu vou pensar só na velocidade em relação ao eixo x. Então, a mesma fórmula, só que agora é tudo em relação ao x. Mesma fórmula para posição, só que agora em relação ao x. Então, fica x igual a x0, mais v0x vezes t, mais meio de ax vezes t ao quadrado, tá? E da mesma forma, para a direção vertical. Então, se a gente decompõe esses vetores velocidade aqui, desculpa, esses vetores, todos esses que estão aqui, na direção vertical, eu ficaria com essas equações aqui de baixo, certo? Deixa eu só voltar, porque eu detesto falar no escuro, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou voltar aqui um pouquinho para ver no chat. 19 arremessos e um único acerto? Ah, não, Carolina, mas eu vi lá uma pessoa que estava com 15 acertos. Depois você zera e começa de novo. Samir já falou que vai me avisar, então tá beleza. Tudo bem. O outro computador aqui que eu tinha para acessar o chat, ele travou, então não está adiantando. Bom, enfim, tem aqui então essa decomposição na direção horizontal e na direção vertical. E aí agora, olha, vamos olhar, eu vou fazer um zoom para olhar esse desenho que está aqui, ó, dos vetores, tá? Então, o que eu vou considerar aqui? Ó? Eu vou considerar que, imagina a bola de basquete numa dada posição, né? Existe o vetor velocidade, que é esse vetor verde, né? A velocidade é sempre tangente à trajetória da bola, né? Mas eu estou decompondo na direção do x e do y. Então, eu vou ter o Vx e vou ter o Vy, né? Então, ao invés de estudar o vetor velocidade, nós vamos estudar o Vx e o Vy separadamente, fazer a decomposição, né? E aí, veja que quando a gente tem, então, essa decomposição, vai se formar um ângulo entre o vetor V e a direção horizontal, né? Eu estou representando esse ângulo aqui em vermelho, ó. E se você usar esse triângulo retângulo aqui dessa figurinha, você consegue concluir que a velocidade na direção do eixo x, ela vai ser v vezes o cosseno do ângulo. E a velocidade na direção do eixo y vai ser v vezes o seno do ângulo, certo? Veja, nesse caso aqui, gente, só um parêntese. Outro dia eu estava dando aula, estava passando um caminhão de pamonha aqui na frente da minha casa, né? Agora tem um monte de maritaca aqui no muro, meu Deus, desculpem a barulheira. Então, olha, nesse triângulo retângulo aqui, você vai chamar esse ângulo de θ, como é um triângulo retângulo, o Vx é o cateto adjacente a θ, então ele relaciona com o cosseno, né? E o Vy é o cateto, veja, o Vy é o mesmo que esse cateto aqui, né? Que é o cateto oposto a θ, então relaciona com o seno. Então, eu consigo calcular esses vetores de composição, o Vx e o Vy, a partir do V e do ângulo.
E aí aqui eu já escrevo V0x e V0y pensando na velocidade inicial, tá? Então, quando o jogador solta a bola, ele põe uma certa força, então ele dá uma velocidade inicial para a bola. E essa velocidade inicial vai ser decomposta, então, nas duas direções, no x e no y. E o θ0 vai ser esse ângulo inicial que a gente está escolhendo aí na nossa brincadeira. Qual vai ser o ângulo inicial de arremesso, né? Então, se a gente substitui essas duas expressões, ó, do V0x e do V0y, aqui nas fórmulas que vem lá da física, ó, substitui o V0x aqui, substitui o V0y aqui. Da mesma maneira, substitui o V0x aqui, substitui o V0y aqui, tá? Eu vou ter fórmulas para esse movimento da bola de basquete, né? Considerando ainda que a posição inicial da bola de basquete é 0, 0, vamos pensar que a bola foi lançada a partir da origem, a partir do 0, 0. Então, eu já vou colocar x0 igual a 0, y0, r0y igual a 0, né? E, além disso, considerando que quando a gente faz esse movimento, a bola movimenta, a bola de basquete movimenta, só tem a gravidade atuando nela, então a única aceleração que a gente vai ter vai ser a aceleração vertical. Na horizontal não vai ter aceleração, porque não tem nenhuma força atuando nessa partícula, né? Enfim, lembrando das aulas de física, se você substitui tudo isso que eu falei nessas fórmulas, você vai chegar nesses movimentos aqui, ó. Na horizontal vai ficar assim, Vx é igual a V0 vezes cosseno de θ0, que é a velocidade na direção do eixo x. E quer dizer, é uma velocidade constante, tá? E o x, que é a posição em relação à horizontal, é dada por essa expressão, né? V0 cosseno de θ0 vezes t, depende do tempo, tá? No caso do y, já fica mais complicadinha a fórmula, porque no y a gente tem a gravidade atuando. Então, a aceleração em relação ao y vai ser dada por menos g. Lembra que g representa a gravidade, né? Menos porque a gravidade aponta para baixo, tá? E o meu referencial aqui está apontando para cima. Então, eu teria isso, Vy igual a V0 vezes seno de θ0, menos g vezes t, e y igual a essa coisona grandona aqui, tá? Veja, não estou querendo complicar não, gente. Você lembrando dessas fórmulas da física, eu quero só chegar em uma conclusão aqui, matemática. Qual é a conclusão que eu quero chegar? Se eu uso essas equações do movimento que vem lá da física, eu tenho aqui como relacionar o x com o y. Veja que aqui o x depende de t. Esse V0 é uma velocidade inicial, então é um número constante. Esse θ0 é o ângulo de arremesso inicial, então ele também é constante. Então o x é uma constante vezes t. E o y é uma constante vezes t, menos meio vezes uma constante, que é a gravidade, vezes t ao quadrado. Ou seja, x depende de t numa dependência de grau 1, e o y depende de t numa função de grau 2, né? Mas, se a gente isola o t numa equação e substitui na outra, no final nós vamos chegar nesse modelo. Eu não quero perder tempo, gastar tempo aqui com essas contas feias. Mas veja, voltando no slide anterior, é como se eu fizesse assim, ó, eu vou pegar essa equação aqui, vou isolar a variável t nela e vou substituir o t aqui nessa outra. Aí eu vou ficar só com as variáveis x e y na equação. E olha como que fica o monstrinho. Fica y igual a x vezes tangente de θ0, ou seja, x vezes um número, menos meio vezes g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, aproximadamente, dividido por V0 ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado de θ0, ou seja, um número, vezes x ao quadrado. Então, olhando para essa equação, eu concluo que é uma parábola. Por quê? Porque está nesse modelão de parábola, ó, modelão de função do segundo grau. Y igual a uma constante vezes x ao quadrado, mais uma constante vezes x, mais uma constante. Veja, eu tenho um número multiplicando x ao quadrado, mais um número multiplicando x, mais zero. Então, ela está dentro desse modelo
y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, esse é um modelo que representa parábola, representa uma função de grau 2, uma função quadrática. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c é a chamada função quadrática, né? Então, por isso que eu posso dizer que quando eu lanço uma bola de basquete, né, sem nenhuma força atuando, não tem um cabo puxando a bola, é só a bola mesmo num movimento oblíquo, né? Ela vai descrever a trajetória chamada parábola, né? Porque quando eu estudo as equações dessa bola, do movimento da bola, eu vejo que a equação é uma equação de segundo grau e a gente aprende nas aulas de matemática que a função quadrática tem como gráfico uma parábola, né? Agora, eu queria só ressaltar isso aqui com vocês, pessoal, porque não é só olhar o formato, não é só porque tem esse formato assim côncavo que a gente vai falar que chama parábola, tá? Isso vocês vão poder ter a oportunidade de estudar melhor durante o curso, né? Até mesmo agora, nesse primeiro período, na disciplina de geometria analítica, quando vocês estiverem estudando as cônicas, vocês vão ver aí que só porque tem esse formato quer dizer que vai chamar parábola. Existe uma definição geométrica para a parábola, tá? O que a gente está fazendo aqui nesse começo, que é apenas uma revisão, né? Para a gente começar a conversar, é usar aquele raciocínio que é usado na escola, lá no primeiro ano do ensino médio, que é você trabalhar com a função quadrática, né? Ou função do segundo grau. Então, quando eu tenho uma função representada assim, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero, então essa função é chamada função quadrática ou função do segundo grau, e o professor fala para você assim, olha, se a função é quadrática, o gráfico vai ser desse formato e vai chamar parábola, tá? Aí eu venho agora, gente, eu convido vocês a pensar melhor sobre isso. Por que será que quando a função tem esse modelo, ax ao quadrado mais bx mais c, o gráfico vai ficar assim, né? E vai chamar parábola. Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra construçãozinha do GeoGebra. Essa eu não vou mandar o link para vocês, mas é para a gente conversar, só para a gente lembrar como é que isso é feito lá na escola, tá? Peraí, deixa eu dar uma espiadinha, eu não aguento falar sozinha. Então, eu vou precisar ficar voltando no Teams aqui para ver. Ah, tá, ele tá mandando a lista de presença, alguém riu de alguma coisa. Ai, que chato, muito chato não poder acompanhar o chat enquanto eu falo, mas tá bom. Vamos, é assim, né? Os problemas vão aparecendo e a gente vai tentando. Então, olha, lembra do seu primeiro ano do ensino médio, né? O professor te dava uma função, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 3, tá? E aí o professor fala, gente, essa função aqui chama função quadrática, ou função de segundo grau, porque a variável x tem grau 2. Né? Aqui ela tem grau 1 e aqui ela tem grau 0. Então, o máximo grau que apareceu aqui foi 2. Por isso que eu falo que é função quadrática, né? Beleza. Aí, como que o professor ensina a fazer gráfico? Pelo menos quando eu estava lá, né? Já tem muitos anos, né? Mas a gente vê pelos resultados das pesquisas em sala de aula que hoje em dia ainda continua muito assim, né? Então, o professor vai ensinar a construir gráfico, se ele não usar um recurso tecnológico, né, como a gente está usando agora, ele vai fazer isso no quadro, vai mandar os alunos fazerem no caderno, né? E aí, o que ele fala para o aluno? Olha, nós vamos fazer uma tabela. Então, você põe aqui numa coluna o x, e na outra coluna você põe o f de x. Nesse caso, é menos x ao quadrado mais 4x mais 3, tá? E aí, eu ainda criei aqui uma terceira coluna, que vai ser o par ordenado, x, f de x, para poder construir o gráfico. Então, eu já fiz isso antes, para não demorar muito tempo aqui, né, enquanto a gente conversa, e eu já fui colocando alguns valores. Então, pensa, por exemplo, ó, que o professor lá na aula, ele põe esses 4 valores, esses 5 valores aqui, ó, do menos 2 até o 2, ó, do menos 2 até o 2. Então, ele fala, gente, você pode escolher o valor de x que você quiser, porque o x varia nos reais. Mas aí ele vai lá e escolhe esses valores.
Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Aí calculo o f de x, calcula mesmo, né? Se eu jogar x igual a menos 2 aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar menos 4, menos 2 vezes 4, menos 8, mais 3, faz essa continha, deu menos 9, tá? Então eu calculo alguns valores e aí peço para exibir os pontos no gráfico, né? Aqui eu vou pedir para exibir, porque o GeoGebra faz isso para mim, né? Eu já preparei tudo antes. Mas lá na sala de aula, o professor manda o aluno fazer essa tabelinha no caderno, ele faz no quadro, né? Joga 5 valores para x, calcula os valores de f de x e marca os pontos correspondentes no gráfico. Não é assim? Normalmente o professor não manda marcar 5 valores? Pelo menos os meus professores de matemática sempre queriam que a gente marcasse 5 pontinhos. E aí, a partir desses 5 pontinhos, o professor falava assim, olha, gente, a função, ela tem, o x dessa função pode ser qualquer número real. Então, não são só esses 5, são todos os números reais. Se a gente ficasse marcando todos os pontos aqui, a gente veria que o gráfico vai ficar com esse formato, ó. Aí faz uma parábola traçando, passando em cima desses 5 pontos, né? E aí o aluno vai para frente, acredita nisso e vai para frente, né? Mas se você for parar para pensar, você fala, gente, mas se eu tiver só esses 5 pontos, será que realmente vai ficar assim o traçado? Será que ele não podia, sei lá, ser uma reta até aqui, uma reta? Será que o gráfico não podia ser assim, ó? Quer ver? Eu vou traçar aqui como se fosse reta. Será que o gráfico não podia ser assim, ó? Unir os pontos desse jeito? Pronto, esse vai ser o gráfico da função? Por que que é aquele formato assim, arredondado, né? Como que a gente tem certeza que o formato é esse? Tá? É isso que eu estou questionando aqui com vocês. E que às vezes o aluno na escola não para pensar nisso, né? Ele vai só engolindo, né, o que o professor fala. Então, aqui nessa construção, ó, tem como a gente aumentar a quantidade de pontos da tabela de uma maneira fácil, né? Lá na sala de aula, é claro, o professor faz assim, né? Ele marca só 5 pontinhos, depois fala para o aluno, acredite em mim, vai passar nesses pontinhos nesse formato assim, bem suave, né? Por quê? Porque se for para ele fazer no quadro um por um, né? Dá uma trabalheira, cansa os alunos, acaba que as pessoas dispersam da aula, né? Mas aqui no GeoGebra eu consigo configurar, ó. Eu vou mexer nesse meu parâmetro R, e aí você vai ver que a tabela vai começar a alterar os valores, e no gráfico você vai ver que vai começar a mostrar mais pontos, ó. Então, ao invés de desenhar só 5 pontos do gráfico, eu vou desenhar um montão, olha aí, ó. Consegui desenhar agora uma quantidade bem maior de pontos, né? E aí você observa que quando eu desenho mais pontos, quanto mais pontos eu conseguir desenhar, você vai ver que o formato da parábola, aquele formato que vai fazendo uma curvinha, né, suave, vai aparecendo nitidamente aí, tá vendo? Aqui ele diminuiu esse lado de cá, mas os pontos ficaram mais pertinho ainda uns dos outros, tá vendo? Então, quando a gente aumenta essa quantidade de pontos da tabela, a gente enxerga melhor que vai formar a parábola, que vai formar essa curva. E essa curva vai chamar parábola, né? E aí depois o professor Edson, lá na aula dele de geometria analítica, vai explicar de maneira inversa. Ele vai explicar o que é a parábola, essa figura geométrica, e a partir da definição geométrica de parábola, vocês vão chegar na fórmula e vão ver que a equação pode ser representada assim, como uma função quadrática, tá? Então, tudo vai se encaixar, né? Mas lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente vai ensinar pela primeira vez esse assunto, né? Seria bom aproveitar esses recursos que a tecnologia oferece para mostrar isso, ó. Você puser uma quantidade grande de pontos, fica mais fácil convencer o aluno que o formato desse gráfico não pode ser um monte de retinhas, de segmentos de reta com bicos, mas vai ser esse formato, assim, digamos, de uma curva arredondada, suave, que não tem nenhum bico, que vai ser chamada lá na geometria de parábola, certo? Então, a gente define, assim, o gráfico da função do segundo grau, tá certo? Deixa eu dar uma espiadinha no chat. Algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Vocês se lembram bem desse assunto?
Professora, Fala. voltando àquele R lá, eu não entendi muito bem o que ele significa na equação lá que a senhora passou. Certo, é porque eu não expliquei mesmo, não. Eu só falei o seguinte, ó, eu criei um negocinho aqui, é um parâmetro meu, para me ajudar a colocar mais pontos no gráfico, mas eu não expliquei mesmo o que significa esse R. Na verdade, esse R tem a ver aqui, ó, com a distância entre os pontos que eu vou criar na minha planilha. Então, eu não faço uma tabela primeiro para, a partir da tabela, fazer o gráfico. Então, veja, inicialmente, quais são os pontos que estão aqui, ó, nessas primeiras linhas, né? É o -2, -1, 0, 1, 2, né? Então, esses pontos são, a distância entre eles é 1, eu estou colocando só números inteiros aqui. Então, estou com R igual a 1. E aí, eu fiz uma configuração aqui, tipo uma programação, né? Aqui no GeoGebra, para o GeoGebra calcular para mim, certo? Então, para x igual a -2, ele calculou o f de x. Para x igual a -1, ele calculou o f de x. E além de calcular, ele pegou o par ordenado e marcou lá no gráfico para mim. Ó, o -1, -2, por exemplo, é esse aqui, que está aqui embaixo, né? Então, ele marcou isso aqui para mim, tá? Agora, se eu mudar o valor de R, você vai ver que lá na tabela, vai mexer na tabela. Essa tabela é dinâmica, ela não está fixa. Então, se eu colocar R igual a 0,9, por exemplo, você vai ver que a distância entre esses pontos aqui do eixo X agora, ó, do -2 para o -1,1, é 0,9. Então, eu estou criando pontos mais próximos uns dos outros, para fazer esses pontos aqui no gráfico mais próximos. Veja que quando eu diminuo mais, ó, observa lá na tabela, por exemplo, R igual a 0,5. Então, agora, quais são os pontos que eu usei na tabela? -2, -1,5, -1, -0,5, 0. Então, eu aumentei a quantidade de pontos. Isso me ajuda a enxergar melhor como é que vai ficar o formato do gráfico. Esse valor de x é a distância de um ponto para o outro? Não, o x é um ponto mesmo, é uma abscissa. X igual a -2, tá aqui o -2. É porque não vai dar para ver, deixa eu ver se eu consigo. Ah, vou diminuir o zoom para você ver, ó. Quando o x é -2, o y não dá -9? Certo. Então, deixa eu subir aqui, é porque não dá para enxergar. Quando o x é -2, ah lá, o y igual a -9. É esse pontinho aqui, ó, do gráfico, tá? Então, esse x é a abscissa de cada ponto. Quanto que é o x? Eu que escolho. Aí o professor fala para você na aula, você vai fazer uma tabela XF de x, você escolhe o x que você quiser. Ah, então eu podia escolher x igual a -51 sobre 343? Podia. Se vira com esse número que você inventou, né? Se eu escolher esse x esquisito que eu falei, eu vou ter que calcular o f de x, fazer essas contas e marcar o ponto no gráfico. Então, é claro que a gente fica escolhendo pontos fáceis de fazer conta, né? -2, -1, 0. Mas eu estou mostrando aqui que se eu usar o GeoGebra ou outro programa, outro aplicativo, eu consigo marcar, inclusive, pontos que não são tão fáceis de fazer as contas, para enxergar que o gráfico é formado por infinitos pontos, tá certo? Agora, esse R, ele é a distância entre dois x diferentes que eu escolhi. Entendi. Tá? Mas para que eu estou fazendo isso? É só para convencer vocês de que o formato realmente é esse formato de parábola. Tá? Eu não sei nem se você tinha algum dia questionado isso, né? Quando o seu professor ensinou, olha, o gráfico da função do segundo grau é parábola. É assim. Sabe por que eu estou insistindo nisso, gente? Porque a gente precisa desmistificar essas coisas. No ensino médio, você estuda reta, parábola, exponencial, logaritmo e as funções trigonométricas. E você acha que todas as curvas vão ser uma dessas. Não vão, tá? Se você olhar, por exemplo, numa estrada, quando você tá... Já viu na estrada que tem aqueles cabos de transmissão de energia, uns cabos bem grossos que ficam assim. Eu não tenho uma imagem aqui pronta para mostrar para vocês, mas na estrada você tem duas torres de transmissão bem grandonas, aí ficam uns cabos passando assim, ó, e o cabo fica com esse formato. Parece o formato de parábola, virada para cima, mas não é uma parábola, é uma outra curva. Então, só porque uma determinada curva
fica, deixa eu ver se eu pego um quadro para eu rabiscar aqui. Tem tanta coisa aberta aqui que fica, aqui, achei. Ó, só na estrada acontece isso. Tem uma estrada, os carros estão andando aqui na estrada, e aí na beiradinha da estrada tem umas torres de transmissão que fica bem longe assim uma da outra, e aí vem uns cabos que estão levando energia, eu acho que é energia, né? Assim, já viram? Eles não ficam esticadinhos, eles fazem esse formato. E tem gente que fala que esse formato é uma parábola, só porque é assim. Só porque faz assim chama parábola? Não, não é verdade. Quando que eu sei que é parábola? Quando esse gráfico, que fica emborcadinho assim, para cima ou para baixo, representa o gráfico de uma função quadrática. Se representar o gráfico de outra função que não seja a quadrática, não chama parábola. Existem outras curvas que vocês vão estudar aqui no ensino superior, que não são parábolas, tá? Então, só porque ficou com um formato assim, não quer dizer que vai chamar parábola, né? Como que eu descubro, então? Estudando as equações. Por isso a importância da gente estudar direito as equações, né? Que é o que vocês vão fazer bastante na geometria analítica. Pode falar. Mas, e se fosse ao contrário, no caso? Se essa curvinha fosse para cima, assim, como se fosse o arremesso de basquete, assim, seria uma parábola? Eu poderia justificar que seria uma parábola por estar... Assim. Isso, por estar desse Só jeito? porque tá assim vai chamar parábola? Veja que eu já pus a pulguinha atrás da orelha de vocês logo no início. Ah, só porque o jogador lançou a bola e ela fez esse formato, vai chamar parábola? Se eu der um tiro com uma bala de canhão, forma esse formato. Então, por isso chama parábola? Não. Se eu chuto uma bola de futebol e faz esse formato, chama parábola? Não é por isso que chama parábola, porque tem esse formato. Chama parábola porque eu peguei as equações do movimento lá da física, fez tudo uma conversinha aqui mostrando todas aquelas equações lá, para no final ver que a equação é desse modelo. O y depende de x por uma função de grau 2, por isso que é parábola. Não é por causa do formato, certo? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por exemplo, vocês vão estudar de novo as funções trigonométricas. Então, a função seno, não é assim, mais ou menos, o gráfico? Estou antecipando aqui porque justamente nós estamos batendo papo, gente, relacionando as ideias. O gráfico da função seno não é assim, mais ou menos, ó. Depois a gente vai estudar bem isso lá em F2, né, nas aulas de ProInter, mas enfim, o gráfico do seno é um gráfico periódico. Aí você fala, uai, mas esse pedacinho aqui está voltado para baixo, eu posso falar que é uma parábola? Só porque está assim? Não, não posso. É isso que eu quero chamar a atenção aqui, tá? Então, quando que eu posso falar que é parábola? Quando eu consigo olhar qual é a equação daquela curva e essa equação está no formato de uma função quadrática. Aí eu chamo de parábola. Ah, essa aqui é y igual a seno de x. Então, não é quadrática. Então, isso aqui não chama parábola. Entenderam a diferença? Entendi. Beleza. Então, agora, né, pensando nas funções quadráticas, eu vou mandar um link para vocês. Você quer ver? Ó? Essa atividade aqui, ó. Não é bem uma atividade, é para a gente explorar junto, gente. A minha ideia aqui é fazer uma aula de exploração mesmo, para a gente poder pensar nessas ideias. Vocês já estudaram na escola, né? E eu já estou comentando um pouco isso nas minhas aulas também do ProInter, né? Que a ideia não é você acumular informações. A ideia é você pensar sobre as informações que você aprendeu na escola, para entender os porquês também, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma função, daqui a pouco eu vou mandar o link disso aqui para vocês, ó. Então, eu tenho o gráfico construído aqui, a função aqui que está representada é 1x² menos 4x mais 3. Então, é uma função quadrática. Então, esse gráfico que está desenhado aqui é uma parábola, certo? No caso aqui, é uma parábola que está voltada para cima, né? Se eu clicar aqui nessa caixinha, ele vai mostrar para mim as raízes dessa função. Então, você lembra o que são as raízes? Alguém pode me falar? Vamos conversar sobre essas coisas para relembrar, pessoal? O que são as raízes de uma função?
As raízes de uma função são basicamente quando você iguala a sua função a zero, então você tem o y igual a zero, e aí você consegue encontrar dois valores distintos para x. Daí, no caso, vai ser os pontos onde vai estar a sua parábola encosta no seu eixo x. Isso mesmo. Quem está falando é a Carol de novo? Isso. Beleza, Carol. Então, as raízes de uma função é quando você faz o f de x, que é o y, igual a zero. Então, eu vou descobrir quais são os valores de x que fazem o f de x ficar igual a zero. E se eu fizer o y ficar igual a zero, eu vou estar justamente nos pontos do eixo x. Veja, esses dois pontos aqui, ó, tem o y igual a zero. São pontos que estão no eixo x, né? Então, em termos de conta, eu vou pegar a função f de x igual a zero para descobrir as raízes. Agora mesmo nós vamos lembrar aqui a fórmula de Bhaskara para fazer isso, né? Mas, em termos de desenho, em termos de gráfico, você pega o gráfico e vê a interseção do gráfico com o eixo x, que pode dar 2 pontos, sempre vai dar 2 raízes? Não. Quando o seu delta, quando você tira o delta e o delta ele é maior que zero, aí você tem 2 raízes. Se o delta for igual a zero, você tem uma. E quando o delta é negativo, aí ele não chega a encostar no seu eixo x. Isso, exatamente. Então, vamos relembrar todos esses casos aqui, tá? Então, clicando aqui, o GeoGebra já te conta as raízes, tá vendo? Sem fazer continha, ele já tá te falando a resposta, ó. As raízes aqui são 1 e 3, né? Mas a gente vai relembrar agora mesmo como é que faz essas contas, tá? Se eu clicar nessa outra caixinha, ele vai mostrar a interseção com o eixo Y. Então, o gráfico intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas 0,3, né? E aqui, gente, relembrando, olha, o ponto de coordenada 0,3 é um ponto que tem x igual a zero. Ele está no eixo y, né? Então, o x é igual a zero. Então, a interseção do gráfico com o eixo y é obtida quando eu jogo x igual a zero lá na lei da função, né? Então, nesse caso, dá 3, tá? E a última caixinha que está aqui é o vértice. Então, nessa caixinha, o GeoGebra vai mostrar para mim o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola, gente? É o maior ou menor valor possível obtido para y. Isso, então é o que a gente chama de extremo, né? Vocês vão estudar o cálculo no semestre que vem. O vértice seria um ponto extremo, um ponto que é de máximo ou de mínimo dessa função. Nesse caso aqui desse desenho, como a parábola está virada para cima, o vértice é um ponto de mínimo, ou seja, é o ponto que tem o menor valor possível para y. No caso aqui, y igual a menos 1, né? Para todos os outros pontos, o y vai ser maior, ok? Bom, então, eu tenho todos esses elementos aqui, e eu tenho um negócio aqui nessa construção que eu vou mandar para vocês explorarem mesmo, tá? Que é o que a gente chama de controle deslizante. O que é o controle deslizante? São essas barrinhas que eu já criei aqui dentro do GeoGebra, para que você possa manipular. Então, o A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a 3, ou seja... a função do segundo grau, eu estou pensando que ela é da forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então, o a, nesse caso, está igual a 1, o b é menos 4 e o c igual a 3. Mas eu posso mudar o valor. Aqui no GeoGebra, olha lá, eu cliquei, aí eu posso ir com o botão direito do meu teclado, com a setinha para a direita, com a setinha para a direita do meu teclado, e ele vai variar o a, ó, tá vendo? E à medida que ele variar o a, olha, agora a função agora é essa, ó, 2x ao quadrado menos 4x mais 3. À medida que ele varia o a, você vai ver que o gráfico vai mudar. Agora não tem mais raízes, ó, certo? Então, o a, que é esse parâmetro que multiplica x ao quadrado, ele afeta o gráfico da função, né? Tá vendo? Ó, eu posso mudar o a. Eu estou mexendo no meu teclado, gente. Eu estou mudando a setinha aqui para a direita ou para a esquerda, ou então eu vou com o mouse, ó. Aí o A vai variar, tá certo? Então eu vou mandar isso aqui para vocês, porque eu quero que vocês explorem, eu quero que vocês mexam no A e observem o resultado, e me falem o que vocês observaram. Depois mexam no C e observem o resultado, quero que vocês me falem o que vocês observaram, tá? Então eu vou mandar esse link para vocês. Agora eu vou ter que fazer aqui mesmo, porque
O outro computador estragou. Vocês aprenderam no... Ó, o Samir parece que está me perguntando alguma coisa. Isso, Rogério... Nossa, gente, desculpa. Deixa eu só ver o chat, então. Chama-se catenária. Isso mesmo, Rogério. Aquele cabo que fica na estrada, né? Ligando duas antenas de transmissão, chama-se catenária. E a equação da catenária não é uma função quadrática. O y depende de x a partir de uma outra função, que vocês vão estudar no cálculo 1. Então, só para ilustrar essa coisa do formato. Só porque o formato é assim, não quer dizer que vai chamar parábola, tá? Samir, vocês aprenderam no ensino médio, reta, logaritmo, parábola. Tanta coisa que ela falou que eu nem... Uai, Samir, você não viu isso tudo lá no ensino médio? Não. Então, vamos fazer F1 e F2 de novo aqui, Samir, que aí você vai ver todas essas funções, que são chamadas funções elementares, né? Então, primeiro precisa ter essas funções elementares, para depois começar a ver outras funções, que fazem parte, né, da matemática, mas que não estão, assim, tão elementares, né? Então, a catenária, por exemplo, é uma que não é elementar, tá certo? Onde corta o eixo X. Samir, foi uma piada, entendi. Eu vou mandar um link, então, é outra atividade do GeoGebra, ou você entra no celular ou no computador, tá? Se for no celular, você põe o celular deitado e põe no modo tela cheia, e mesmo se for no computador, eu recomendo usar o modo tela cheia, porque às vezes a figura fica grandona demais, né? Para você poder enxergar todos os detalhes, colocar no modo tela cheia vai funcionar melhor, tá? Aí você vai digitar seu nome e vai clicar no início, e aí você vai entrar na atividade, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Não tem que me responder nada, não vai ter certo e errado. O que eu quero que vocês façam é manipular só o parâmetro A, só o controle deslizante A. Mexe no controle deslizante A, pode ser com mouse, pode ser com dedo, se você tiver no computador, no celular, ou pode ser com a setinha para a direita e para a esquerda do teclado do computador, tá? Aí eu quero que você mexe no A e observa as mudanças no gráfico. Quando eu mexo no valor de A, o que isso afeta no meu gráfico? Ó, 8 alunos conseguiram entrar até agora. Legal, aí você vai mexendo aí, tá? Se quiser falar comigo, o que vocês estão pensando? Estão mexendo e estão observando o quê? Ai, parece que consegui voltar o outro. Com cavidade, raízes e abertura. Vamos ver, Jéssica. Então, só o A, tá? Primeiro mexe só no A. Então, ó, o A ali está positivo. Eu vou começar a aumentar o valor de A. O que você observa na figura, no gráfico, gente? O Lucas está falando de um caso. Quando A igual a zero, vamos lá. Quando A igual a zero, o gráfico vira uma reta. Faz sentido isso, Lucas? O que vocês acham? Faz sentido virar reta? Não era para ser parábola? O que está acontecendo? Por que virou reta?
Porque ele anula o termo x ao quadrado. Isso, 0x² anulou o termo x². Então, acabou virando uma função que não chama mais função quadrática, chama função afim, né? E aí o gráfico realmente tem que ser reta. Ok, isso mesmo, Jéssica. Agora, vamos aumentar o A. Eu vou colocar A positivo. Se você quiser mexer no zoom, ó, por exemplo, quando eu ponho A igual a 0,2, você fala, professora, isso aí tá parecendo reta. Quando A é 0,2, isso aqui é uma reta? Não, eu posso mexer no zoom, aí eu vou enxergar mais de longe esse gráfico, aí você vai ver que é parábola. É só porque eu estava com um zoom numa posição, estava parecendo reta, mas não é, né? Então, à medida que eu vou aumentando esse A, pessoal, o que está acontecendo, hein? Quando eu pego um A positivo e começo a aumentar o valor de A, o que você observa no gráfico? Hã? Mexe aí, me fala. Ó, quanto mais eu aumento o A, o que eu observo? Só vou conseguir aumentar até o 5. Mais distante ele vai ficar do eixo X. Mais distante do eixo X? Certo. E sobre a concavidade, o que eu observo? É esses valores de A que eu estou manipulando aqui. O A positivo, a concavidade é virada para cima e negativa é para baixo. Isso. E aí eu queria que você verificasse isso, tá? Isso é uma coisa que parece que os alunos recitam, trazem decorado, né? Da escola, que o professor fala isso, então vamos naquela vibe de acreditar e memorizar as coisas que o professor fala. E, na verdade, pensa, você, quando for dar aula, você pode levar um negócio desse para o aluno, para ele mexer. Aí ele vê, ele tira essa conclusão. Gente, se você quiser arrastar, porque estava em cima dos textos, ó, clica na área branca e segura, e você consegue arrastar essa figura para lá, esse gráfico, para lá e para cá, tá? E pode também mexer no zoom, se você quiser enxergar maior ou menor, né? Então, quando eu mexo no A, eu vejo que se o A for negativo, a concavidade vai ficar virada para baixo, e que se o A for positivo, a concavidade vai ficar virada para cima, certo? Agora, isso é uma coisa que vocês já sabem da escola, mas que você pode sentir, acreditar nisso, né? Mexendo nessa construção, tá? Agora mexe no C. O que você observa quando mexe no C? Eu estou tentando mexer em um de cada vez para ver o efeito de cada parâmetro sobre o gráfico, tá? Então, o que acontece quando eu mexo no C? Ó, C igual a menos 5. Olha onde está o gráfico. Como o meu A aqui está positivo, então o gráfico está voltado para cima. O C não está afetando isso, porque eu posso pôr C positivo ou negativo, que a concavidade continua para cima. O C produz qual efeito sobre o gráfico, hein? Alguém sabe me dizer? Ele movimenta de acordo com o eixo de Y. É como se essa parábola estivesse deslizando no eixo Y, não é? Uhum. Então, olha lá, eu vou marcar essa caixinha interseção com o eixo Y e você vai ver que a ordenada do ponto de interseção, 2,7, é justamente o valor de C. Então, à medida que eu mexo no C, é essa parábola que tem concavidade para cima por causa do A vai subir ou descer. Então, é como isso, é uma translação vertical, exatamente, Jéssica. É como se eu pegasse uma parábola e à medida que eu vario C, eu estou deslocando a parábola para cima ou para baixo. Então, eu estou fazendo a chamada translação. O formato da parábola, a abertura dela não muda. O que muda é só a posição, ela sobe ou desce, né? Então, esse parâmetro C, que é o termo independente da função de grau 2, interfere nisso, tá? E agora, nesse momento que é só uma revisão, eu não vou ficar aqui falando com vocês sobre o B, mas nós vamos ter outras chances ao longo do semestre para explorar mais isso aqui, tá bom?
Eu queria era só fazer essa revisãozinha dos principais elementos. Vamos voltar lá no meu PowerPoint e vamos recordar aqui como é que a gente acha raízes. Ah, antes eu quero ir no meu quadro, peraí. Ó, vamos pegar, por exemplo, essa parábola aqui, ó. X ao quadrado, essa função de segundo grau. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Se eu puser lá no GeoGebra esses valores, vocês estão com o GeoGebra aberto aí, né? Se eu puser A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a 3, e clicar naquela caixinha raízes, ele já vai te contar quais são as raízes, né? Mas se for para a gente calcular na mão, sem ter o recurso da tecnologia, vamos relembrar aqui, como é que calcula as raízes? Acho que foi a Carol que falou, igual a 0, né? E joga na fórmula de Bhaskara, e aí você vai achar as raízes, não é isso? Sim. Sim, né? Só que agora eu quero fazer uma coisa com vocês, de novo, naquele meu movimento de não acreditar no professor. Não é porque o professor estava mentindo, gente, é porque agora nós temos que entender o porquê. Eu não quero pegar a informação pronta, eu quero entender de onde ela veio. Por que que alguém inventou isso, meu Deus? Foi só uma pessoa que inventou? Como é que é essa história, né? Primeiro, para começar, que esse nome fórmula de Bhaskara é um nome bastante usado no Brasil, né? Se você for ir para outras línguas, né, para outros países, você vai ver que eles estudam a fórmula é a mesma, mas não é referida como sendo uma fórmula que foi descoberta por Bhaskara, tá? Vocês vão ter chance de ver mais sobre isso quando estiverem fazendo a disciplina de História da Matemática, né? Mas, enfim, aquela fórmula que a gente sabe de cor para calcular as raízes de uma função quadrática, né? De onde que vem aquela fórmula? Dá para deduzir essa fórmula? Então, eu quero fazer com vocês um exemplo numérico primeiro. Você vai ver que é muito fácil. Daria para ensinar para os alunos da escola isso, antes de fazer todo mundo decorar, né? Talvez com isso a gente evitaria aqueles memes, né? E aquelas conversas de que eu fiquei um tempão decorando fórmula de Bhaskara, eu não uso isso nunca na minha vida, né? Mas, enfim, vamos lá. Vou fazer aqui o seguinte procedimento, ó. Pega essa equação, que eu igualei a 0 para achar as raízes, e vamos começar fazendo assim, ó. Eu vou pegar o mais 3, eu quero tirar ele daqui. Então, eu vou subtrair 3 dos dois lados da equação. Se eu subtraio 3 aqui, subtraio 3 aqui, a equação continua igual, né? Então, eu tenho uma expressão que está igual a 0, né? Se eu pego a expressão e subtraio 3, ela fica igual a 0 subtraído de 3. Então, continua valendo a igualdade, só que agora 3 menos 3 dá 0 aqui, e 0 menos 3 fica menos 3 de lá. Aquele famoso, pega o mais 3, passa para lá, vira menos 3, né? Que o pessoal fala na escola. Bom, então tá, então ficou assim. E agora eu vou fazer um negocinho aqui que chama completar quadrados. Essa igualdade, x ao quadrado menos 4x igual a menos 3, beleza, ela tá certa, mas agora eu vou somar 4 aqui e vou somar 4 de cá. Fala, mas por quê? Bom, eu quis somar 4 porque eu estou vendo um jeito de fatorar essa expressão aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4, lembra de uma formulinha que você viu lá no ensino fundamental? X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Essa formulinha aqui é o mesmo que x menos a elevado ao quadrado. Lembra disso lá da escola? Talvez você vai lembrar se você ler de baixo para cima. X menos a ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, quando a gente desenvolve o quadrado da diferença, a gente chega nessa expressão, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Então, eu estou vendo que essa expressão que está aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4, é o mesmo que x menos 2 ao quadrado. Vê se você concorda comigo. Se eu desenvolver x menos 2 ao quadrado, vai dar o que está aqui em cima? Não vai? X ao quadrado menos 4x mais 4. Sim ou não? Sim. Beleza.
Do lado de lá, menos 3 mais 4 dá 1. Então, eu fiquei com x menos 2 ao quadrado igual a 1. Estou fazendo uns truquezinhos, né? Subtrai 3 dos dois lados, soma 4 dos dois lados, fatora isso aqui. E agora eu quero que você me responda. X menos 2 elevado ao quadrado é igual a 1. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 1? 1. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Alguém falou mais alguma coisa? O menos 1 também, o O negativo. menos 1 também. O menos 1 elevado ao quadrado também dá 1. Então, eu vou concluir que esse parênteses, x menos 2, para que esse parênteses elevado ao quadrado seja igual a 1, o valor do x menos 2 tem que ser 1, ou o valor do x menos 2 tem que ser menos 1. E daí, eu vou concluir, então, que x, aquele mesmo truquezinho, soma 2 aqui, soma 2 aqui. Mais 2 menos 2 dá 0, então sobra só x. 1 mais 2 dá 3. Ou, do lado de cá, eu vou somar 2 também, dos dois lados. Menos 2 mais 2 dá 0. E menos 1 mais 2 dá 1. Então, eu vou concluir que x é igual a 3 ou x é igual a 1. Então, essas são as raízes. Veja, eu descobri as raízes dessa função quadrática sem usar a fórmula de Bhaskara. Ah, eu sou péssima para decorar. Então, eu faço esse caminho. Qual é o caminho? É tentar escrever na forma fatorada, x menos a ao quadrado. E aí, com isso, eu descubro as raízes, tá? Então, na verdade, esse caminho... Claro que esse caminho ele pode ser mais fácil ou mais difícil, depende dos números ABC, das constantes que aparecerem aqui, né? Mas esse é o caminho que a gente usa para demonstrar a tal fórmula de Bhaskara, tá? Então, se eu tiver uma função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou igualar a zero, né? Para achar as raízes. Daí, então, eu vou fazer aquele caminho, ó. Só que eu vou fazer da seguinte maneira, né? Então, primeiro eu vou pegar, já que eu tenho aqui, né? O mais c, que é uma constante, subtrai c aqui, subtrai c de cá. Então, vai ficar ax ao quadrado mais bx é igual a menos c, certo? Depois, eu vou multiplicar tudo por 4a. Multiplico os dois lados da equação por 4a. Então, vai ficar 4a multiplicando ax ao quadrado, mais 4a multiplicando bx, igual a 4a multiplicando menos c. Ok? Se vocês não entenderem alguma dessas passagens, por favor, me fala. Tá? Eu vou fazer a dedução da fórmula de Bhaskara aqui com vocês. Ok? Daí, então, vamos lá, ó. A vezes A aqui vai dar A ao quadrado. Então, fica 4A ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 4AB vezes x é igual a 4A vezes menos c, é menos 4AC. Tá certo? Daí, eu vou completar os quadrados. Então, eu vou somar b ao quadrado do lado esquerdo e vou somar b ao quadrado também do lado direito. Veja que o começo aqui, ó, essas duas primeiras parcelas, eu só estou repetindo. Aí eu somei um b ao quadrado do meu gosto, eu que quis somar b ao quadrado. Do lado de lá tinha menos 4ac, somei o mesmo b ao quadrado. Então, a equação continua equilibrada, né? Por que eu quis somar b ao quadrado? Porque essa expressão do lado esquerdo, eu vou conseguir fatorar. Veja que essa expressão do lado esquerdo é o mesmo que 2ax mais b, tudo dentro de um parênteses, elevado ao quadrado. Vou parar um pouquinho para você observar isso. Ó. Olha para essa expressão, 2ax mais b elevado ao quadrado, e olha para essa expressão que está aqui. Lembra daquela fatoração? O quadrado do primeiro, que dá 4a ao quadrado x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá justamente 4abx, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Certo, pessoal? Então, esse é o ponto-chave. Daqui
Para cá, eu fiz uma fatoração no trinômio quadrado perfeito, né? E do lado de lá, eu só troquei a ordem, ó. Ficou b ao quadrado menos 4ac. E aí, com isso, agora eu vou tirar esse quadrado daqui, ó. Se esse parênteses elevado ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac, então o parênteses sem o quadrado é mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, né? Ah, nossa, esse b ao quadrado menos 4ac é o que a gente chama de delta, né? Discriminante. Sim, se você quiser trocar por delta, vai ficar aqui mais ou menos raiz de delta, né? E aí, então, ó, agora eu vou tirar esse mais b daqui, ó. Então, eu vou subtrair b, vai dar zero de cá, subtrair b. Então, ficou menos b mais ou menos a raiz de delta, né? Então, 2ax é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. E aí eu passo 2a dividindo, ou seja, divide os dois lados dessa equação por 2a, e aí o x fica menos b, a famosa fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Que é a fórmula que a gente usa para calcular as raízes de uma função quadrática, certo? Agora eu quero ouvir as impressões de vocês. Fala para mim. Beleza, tranquilo, isso aí é muito fácil. Nossa, nunca vi esse negócio aí dessa demonstração. Não sei para que você está fazendo isso. O que vocês acharam? Hã? Talvez o Breno falou assim, ah, não, professora, eu vim aqui porque eu gosto de basquete. Você ficou falando que ia ter basquete. Calma que eu vou voltar para o basquete já já. Então, eu estou aqui recordando com vocês, nunca tinha visto, muito bom. Legal, Rogério. Então, na escola, gente, eu não sei, né? Por exemplo, o meu filho, ele vai para o 9º ano, né? Então, eu acho que ele vai ver no 9º ano a função quadrática. Até agora, ele ainda não estudou a função quadrática, do ensino fundamental, né? Então, deve estudar agora no 9º ano, né? Porque a gente vê ainda no ensino fundamental. Será que dava para demonstrar isso lá para a sala do meu filho? Não sei, mas pelo menos aquela demonstração de achar as raízes sem jogar numa fórmula, dá para fazer? Igual eu fiz o exemplo? Então, a Jéssica não lembra se ela viu a demonstração. Tudo novo. Pois é, então. Mas achar raízes de uma função do 2º grau, pessoal, normalmente o professor fala, gente, essa é a fórmula. Decora, por favor, decora. Então, vamos repetir 10.000 exercícios até você decorar. Depois vem os memes, né? Que eu já cansei de ver meme na internet falando 10 anos que eu terminei o ensino médio, até hoje não sei para que serve a fórmula de Bhaskara. E outros mais que a gente vê por aí, né? Porque fica aquela coisa mecânica que a gente estava conversando na aula. Você decora, né? E não sabe para quê e não sabe por quê, né? Tem o para quê. Para que serve essa fórmula? Né? Que a gente vai falar um pouco aqui com essa história do basquete. Mas e por que a fórmula é assim? Quem foi o fulano que inventou essa fórmula? Porque eu quero voltar no tempo para matar essa pessoa. As pessoas vão ficando, os alunos, né, com raiva, porque é um negócio que não faz sentido, né? E aí a gente precisa conversar aqui sobre essas coisas para que faça sentido. Ah, então, no ensino os produtos notáveis, tá aí outra coisa importante, né? Quando entra em funções algébricas, eles têm muita dificuldade e explicar dessa maneira para um aluno tão jovem, não sei se seria tão bom. Isso, Thomas, eu entendo. Mas aí tá bom, né? Porque esse monte de letrinha aqui pode ser que vai virar um negócio mais chato ainda, né? Que são as funções algébricas. Mas e com números? Será que não dava para fazer vários exemplos do cálculo de raízes assim, ó? Para a pessoa aprender a se virar sem ter que decorar fórmulas, né? Ou para ela ver a necessidade da fórmula, porque aqui eu consegui fazer sem fórmula e não foi difícil. Se eu tivesse outros números, eu ia conseguir também, mas dependendo dos valores dos parâmetros, podia ficar mais difícil, né? E aí, talvez, nossa, professor, mas não tem um jeito de fazer automático? Aí vem a necessidade de automatizar. Aí a fórmula ganha importância. Percebe a diferença? De como você apresenta o conteúdo para o aluno, né?
para que faça sentido. É claro que nem sempre vai dar para fazer demonstrações como essa, né? Mas, de alguma maneira, que aquilo faça sentido, né? Bom, então, em resumo, né, vocês já viram isso na escola, eu estou resumindo, e quem quiser conversar mais sobre isso, gente, né, estou aí à disposição para a gente conversar, tá? Vamos relembrar aqui aquelas situações possíveis do gráfico da função. Se a parábola tiver a concavidade voltada para cima, é porque esse parâmetro A é maior que zero, né? E se essa parábola estiver cortando o eixo x em 2 pontos, significa que tem 2 raízes. Então, é porque o delta é maior que zero. E qual é a explicação para isso? Observa, o delta é isso aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. A raiz quadrada de delta só existe se o delta for maior ou igual a zero. Não existe raiz quadrada de menos 1 nos números reais, né? Então, para que essa raiz quadrada exista, o delta tem que ser maior ou igual a zero. Se o delta for maior que zero, eu vou ter 2 valores diferentes, um com sinal de mais e outro com sinal de menos. Por isso que vai me dar 2 raízes, né? Então, quando o delta é maior que zero, tem 2 raízes. Veja, tem explicação. Por que quando o delta é maior que zero, corta o gráfico em 2 pontos? Tem uma explicação. Quando o delta é igual a zero, corta o gráfico em 1 ponto. Porque você vai jogar lá na fórmula de Bhaskara, vai ficar raiz quadrada de zero, que dá zero. Aí, mais ou menos raiz quadrada de delta vai dar mais ou menos zero. Então, vai dar o mesmo valor. Eu vou ter 2 raízes iguais, né? Então, esse seria o segundo desenho possível. A parábola voltada para cima, então A é maior que zero. E o delta igual a zero, porque vai ter só uma raiz, tá? O terceiro caso seria a parábola voltada para cima, então A é maior que zero, mas agora o gráfico não corta o eixo X. Então, quer dizer que não tem raiz real. Então, quer dizer que lá na fórmula de Bhaskara, aquela raiz quadrada de delta não existe. Então, o delta é negativo, né? E depois, os equivalentes quando a parábola está voltada para baixo, que aí seria, de novo, as mesmas situações do delta, mas agora com A negativo, né? Que aí a parábola fica voltada para baixo, ok? Eu não sei se vocês já estão cansados, eu já estou quase terminando, mas agora para a gente retomar, né? Eu comecei falando do basquete, então agora olha para esse desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr o vídeo, tem hora que ele buga aqui dentro do... Oh, meu Deus. Aí, se não der, eu vou ter que... Vou ter que pegar o arquivo, porque ele não está funcionando aqui dentro. Só um minuto. Olha esse vídeo. É uma situação só, hein? Vou colocar de novo. Olha esse vídeo, hein? O jogador está aqui nessa posição mais distante da cesta. E aí ele vai arremessar. E aí eu vou dar um pause no vídeo. O vídeo cortou aqui, tá? E aí fica aquela nossa pergunta. Será que ele vai fazer a cesta? Veja que aqui o nome do vídeo tá Ralph. Eu parei exatamente na metade da trajetória. Ou seja, esse ponto aqui é o vértice dessa parábola. Eu parei o vídeo exatamente na metade do caminho. Então, esse pontinho aqui é o vértice. Daqui para frente só vai descer. E eu quero saber se ele vai acertar ou não. Aí, como que eu posso fazer isso, então? Saber se ele vai acertar ou não. Nessa situação real, tá? Eu posso analisar esse problema, tá? De que maneira? Por exemplo, dentro de um programa computacional, o GeoGebra ou outro equivalente. Então, eu pego essa foto do vídeo e coloco lá dentro de uma malha quadriculada, né? Deixa eu pegar lá direto no GeoGebra para vocês verem, ó. Eu pego essa foto, vou pôr no modo tela cheia, ó. E aí, a foto estando aqui na malha quadriculada, eu consigo começar a analisar esse problema de acordo com o modelo matemático. Eu já sei que é parábola, por causa das equações do movimento. Eu posso deslocar essa foto na malha, tá vendo? Então, eu coloco a foto numa posição que fique mais adequada para mim.
Por exemplo, é mais adequado para mim colocar o pé do jogador lá na origem? Veja que eu estou deslizando a foto, ó. Por exemplo, para colocar o pé do jogador no 00, veja aqui o eixo X aqui embaixo, aqui o eixo Y. Ou então para colocar a bola, o ponto inicial da bola no 00. Tá vendo? E aí eu vou estudar esse movimento para descobrir quais são as coordenadas do vértice. Se eu puser a bola saindo do 00, quais são as coordenadas do vértice? Se eu souber as coordenadas do vértice e só, eu consigo descobrir o que vai acontecer na continuação dessa parábola. Veja, eu vou usar o conteúdo de parábola, né? Para estudar isso aqui, tá? E aí, o que vai acontecer no final, né? Eu vou querer saber... Vamos lá, eu vou de novo aqui, vou mandar um outro link para vocês, ó. De uma das maneiras possíveis de resolver problemas, gente. Agora eu estou falando de outro campo de conhecimento da matemática, que é, por exemplo, a modelagem matemática. Eu tenho uma situação real, no caso essa foto, e eu vou modelar a partir de um modelo matemático, né? Então, esse caso aqui, eu vou mandar o link desse para vocês já já. Tá vendo? Tem o desenho de uma parábola aqui, tem a equação dessa parábola, tá vendo? Y igual a 0,5 vezes x menos 2 ao quadrado mais 2, que é um modelo de parábola que está numa equação que não é aquele formato ax ao quadrado mais bx mais c. É um formato que vocês vão estudar na disciplina de GA, chamada equação reduzida, tá? E aí, nesse formato que está aqui, você vai poder manipular essa construção. Veja, eu tenho o vértice, tem mais 2 pontos. À medida que você mexe, eu quero colocar o vértice aqui, sei lá. Ele vai me falar quais devem ser esses valores, ó. Então, eu vou mandar isso para vocês fazerem uma modelagem matemática, digamos assim, inicial, que é só com base nessa construçãozinha que já está pronta, para que vocês me respondam se ele vai acertar a cesta ou não, tá? E depois eu vou pôr o vídeo para você ver se realmente ele acerta ou não a cesta. Cadê? Então, agora vai mais um link aí para vocês. Não, peraí. Eu peguei o link errado. Desculpa, só um minutinho. É esse link que eu quero mandar para vocês. Vai, ó, nesse link que eu vou mandar agora, você vai digitar seu nome, vai clicar no início e vai mexer à vontade aí para você me falar, com base nessa foto que eu coloquei, se ele vai acertar ou não vai, tá? A cesta. Já estamos quase terminando, viu? Vamos lá, gente, entra lá. Aí você entrando e mexendo, eu quero que você responda para mim aqui no chat. Você acha que ele vai acertar ou não vai, hein? A cesta. Opa! Vai fazer os 3 pontos? Eu vou brincar aqui um pouquinho enquanto eu espero todo mundo responder. Aqui é difícil a gente falar assim com muita precisão, porque nesse modelo matemático que a gente criou, a gente considerou que a bola é uma partícula, ou seja, a gente reduziu uma esfera
considerando que a bola de basquete é uma esfera, a um ponto de dimensão zero, né? E aí a gente fez a nossa análise dessas equações a partir disso, pensando em partícula, tá? Mas é claro que se a gente for fazer aqui no desenho, você vai ver que a bola, na verdade, não é um ponto, a bola é uma esfera. Então, onde que eu vou pôr certinho a posição aqui, né? Isso é bastante difícil de precisar, né? Então, é claro que é um modelo que é sujeito a erro. Quando a gente faz modelagem matemática, a gente está sujeito a erro. Mas a gente tenta criar bons modelos, né? Que tenham uma margem de erro pequena, tá? Bom, enfim, só o Thomas que respondeu. Breno, o que você acha? Vai acertar? Então, não sei, né? Pelo menos Tá esse na flash dúvida. não vai ser, porque vai bater na borda, mas Você acha que vai bater na borda? considerando o tamanho da bola, provavelmente, mas pode ser que seja ponto, sim. Então, justa essa questão que eu estou falando do modelo, né? Como a gente reduziu a bola a uma partícula para fazer a análise do movimento, né? Fica essa dúvida, né? Se ela vai bater na beiradinha, se ela não vai, o seu da aro. Aí, tá vendo? Agora eu vou mostrar o real. Isso aqui é um lance que realmente o professor, que é um pesquisador da área de matemática lá dos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar, a universidade, acho que é Oxford, ele divulgou esse material, que é um material que ele filmou mesmo para poder ensinar a função quadrática lá para os jovens mesmo, tá? E eu estou usando esse material dele, olha lá, ó. Como é que chama? Flash, Breno? Splash. Splash, olha lá, então foi um splash. Vou pôr de novo para vocês verem. Tá bom, Érica. Pode ser que no meu modelo, na hora de parar no meio e tirar essa foto, né? Porque isso aqui também, gente, é um programinha, um aplicativo que ele colocou no celular dele para filmar o cara fazendo o lançamento, mas ficar o rastro da bola. Claro, na situação real, quando a gente filma, não fica esse monte de bola de basquete, né? A bola cai e acabou, você só vai ver a bola no instante final, né? Mas ele usou um aplicativo que vai como que acumulando um monte de fotos em cima desse vídeo, para que essas imagens da bola fiquem aqui, para a gente enxergar a trajetória, né? Então, pode ser que a gente não pegou o ponto realmente que é o vértice, né? E aí, por isso que alguns acharam que ia bater na borda, né? Porque ficou mais próximo da beiradinha, pode ser que aquele pontinho ali não era exatamente o vértice, mas um ponto entre esses dois, entendem? Então, a questão aqui é, mas a matemática não é precisa? A matemática só na teoria é precisa, né? Mas se eu quero usar a matemática para modelar uma situação real, o meu modelo vai fazer algumas simplificações. Por exemplo, simplificar considerando que a bola de basquete é uma partícula, e na verdade não é. Então, a gente tem que levar esses elementos em consideração na hora de fazer essas análises, né? Bom, mas enfim, a ideia era que a gente pudesse aqui conversar sobre funções quadráticas, relembrar todas essas propriedades que a gente vê na escola, entender de onde vem, né? E ver onde que isso pode ser aplicado, tá? Eu não estou esgotando o assunto aqui, tá? Isso aqui dá para trabalhar outras questões dentro desse tema, né? Como eu já apontei aqui na minha fala, tipo, dá para ver um pouquinho de história da matemática, dá para ver modelagem em matemática, dá para estudar mais GA, que vocês verão ainda esse semestre, ok? Mas a ideia era a gente poder passar um tempinho junto conversando sobre função quadrática de uma maneira mais, digamos assim, prática, tá bom? Obrigada, pessoal. Vocês querem perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Tô aqui. Tá joia. Samir, tudo bem? Você vai precisar de passar algum recado? Não, né? Tá joia. Então tá, gente. Obrigada pela participação de vocês. Legal, Thomas. Muito legal. Ah, tá. Vou tirar a lista de presença.
Essa reunião foi gravada, então, para quem não pôde ver agora ou para quem quiser ver alguma coisinha de novo, é só entrar aqui no ambiente do Teams que vai estar o vídeo disponível para vocês, tá bom, pessoal? Amanhã nos vemos de manhã, né? Para quem faz Pro Inter 1, tá? Tchau, obrigada. Tchau, obrigado a você. Tchau. Tchau, obrigada demais. Nada.